trançados, são encolados, né, os parzinhos, para evitar interferências. Todo par tem ele e o branco correspondente a ele, então verde, o branco, verde, marrom, branco, marrom, laranja, branco, laranja, azul, aqui azul e amarelo, e tem o par trançado blindado, onde você tem a possibilidade de ter a blindagem nos pares e depois você tem a blindagem em todos os pares juntos, né? Dependendo do tipo que você está usando. O conector utilizado para esse tipo de cabeamento é o RJ45, que está ali na foto. E a gente comentou que cada uma daquelas laminazinhas ali do conector, elas correspondem a um pino, né? Então ele tem 8 pinos, esse conector, e a camada física diz quem é o pino 1, quem é o pino 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, quem é transmissão, quem é recepção, certo? E aí, dependendo do padrão que você vai utilizar, você vai conectar todos os fios ou não. Quer dizer, todos os fios vão estar conectados, mas você vai utilizar ou não todos eles para comunicação de dados. E tem conector que a gente não usa? E tem alguns desses conectores RJ45 que a gente não usa algum pino? Tem. Nas primeiras redes lá, 10, 100 megabits por segundo, 10 megabits por segundo e 100 megabits por segundo, você usava só transmissão e recepção. Usou só 4. O restante não era usado. Mesmo tendo os outros? Mesmo tendo os outros. Aí a gente falou sobre o coaxial, né, que também é um tipo de cabeamento utilizado e hoje em dia bastante utilizado. Passou um tempo sem ser tão utilizado, mas agora com a infraestrutura de televisão a cabo sendo utilizada também para tráfego de internet, então ele voltou a ser bastante usado, tá? Então, ali na figura, você tem o fio de cobre, depois você tem esse fio de cobre envolto em várias capas de proteção, e o conector que a gente utiliza para conectorizar o par trançado é o conector BNC, que é o que está aqui, certo? Aqui você tem o T, que é quando você precisa conectar 2 segmentos de rede, e o terminador, que era utilizado para fechar o barramento. Né? O cabo coaxial ele era bastante usado nas redes topologia barramento, e aí no final você tinha que colocar esse terminador aqui para fazer o fechamento do barramento, né? E isolar a sua rede. Esse terminador coloca na ponta do T? Não, na ponta da rede, na ponta do barramento. E, por fim, nos meios de transmissão guiados, né, a fibra ótica. Então, novamente, existem 2 tipos aqui de fibra, multimodo e monomodo, e esse modo está relacionado à quantidade de modos que são trafegados, que vão trafegando ao longo da fibra óptica. Se só tem um, é monomodo. Se tem mais de um, é a multimodo. Né? Aqui a gente também tem uma figura aí, um exemplo de fibra óptica, bem parecida com o cabo coaxial. Né? Você tem aqui o vidro, aí esse vidro tem 2 capas aí de proteção. Aqui a gente tem a foto da fibra, né? E durante a aula a gente circulou a fibra ótica, circulou o par trançado, o coaxial. Os diversos conectores que você pode utilizar com a fibra vai depender muito do equipamento que você está utilizando, que você está comprando, né? Geralmente é um roteador que tem essas portas de fibra ótica. As fibras ópticas, quando acontece algum rompimento ou quando você precisa fazer alguma junção, você pode juntar mecanicamente através dessa luva que você coloca unindo as 2 extremidades e colocando a luva para fazer a junção, ou você pode fazer por fusão, né? Você tem que ter um equipamento especializado, higiene especializada também para fazer essa fusão, certo? Aí a gente falou ainda sobre os meios de transmissão sem fio. Aí a gente falou um pouco sobre o infravermelho, Bluetooth, o 802.11, que são as redes que a gente conhece pelo nome de Wi-Fi. Né? Toda essa família I3 802
relaciona-se aos padrões de redes, então tem 802.3, ponto 11.16 e assim outros, né? 11A, B, G, N, S, então todos relacionados às redes sem fio 802.11, né? O que varia de um padrão aí para outro é a taxa de transmissão, a frequência que é utilizada e etc. Certo? As redes WiMAX, 3G, 4G, rádio, micro-ondas, satélites, foi o que a gente viu na aula passada. Tá? E aí a gente tem parado aqui, na modulação e na multiplexação. A gente comentou que esses canais aí, sejam eles com fio, trançado, coaxial, fibra ótica, ou os sem fio, Wi-Fi, por exemplo, eles vão transportar sinais digitais e vão transportar sinais analógicos. Né? Para enviar as informações digitais, você vai precisar criar um sinal digital. Né? Então, você vai modificar alguma característica do sinal, da onda, para fazer essa transmissão, para que os seus dados, os seus bits 0 e 1 que saem do computador sejam transportados nessa onda. Né? Isso chama-se modulação e chama-se demodulação, dependendo do ambiente que você está. Então, esquemas que convertem diretamente os bits em sinais resultam em transmissão em banda base. Lembra o que é banda base? Banda base é a faixa de frequências que começa em 0 e vai até um máximo. Que máximo? Depende do meio que você está usando. Tá? E esquemas que regulam a amplitude, a fase ou a frequência de uma portadora são a transmissão em banda passante, certo? Então, aqui em cima, na primeira, a transmissão em banda base é comum para os fios e aqui na banda passante, sem fio e óptico. Falando um pouquinho sobre a transmissão em banda base, é quando você vai fazer a transmissão digital de dados, certo? Então você vai usar a transmissão em banda base. Você tem um único canal, ou seja, você tem um canal para transmissão e você vai usar a largura de banda total desse canal para fazer a transmissão, certo? Então existem alguns padrões, por exemplo, 100 base T, 100 base FX, 100 base SX e outros aí, FX já está ali, onde você tem aqui o valor, é a taxa de transmissão, o base é exatamente a transmissão em banda base, o T, FX, SX refere-se ao meio de transmissão que você vai usar. Então, T, por exemplo, é o trançado, certo? Alguém ia fazer alguma pergunta? Ali está errado não, então. 1000 base, SX. Não, é porque é 1000 mesmo. Essa 1000 seria 100. 1 giga, né? Certo. Aqui tem 10 base, 100 base e Certo. base, né? Para a gente fazer velocidade. Professora, você pode explicar de novo esse slide? Posso? Obrigado. Banda base é utilizada para transmissão digital, certo? Então você tem um único canal que te vai utilizar a largura de banda total disponível. Bom, esse termo, banda base, é um termo que especifica a faixa de frequências de um determinado sinal, antes que ele sofra qualquer tipo de modulação. Então, a banda base, ela começa em 0 e vai até 1 Hz, o máximo, certo? Por exemplo, 100 base T, 100 base FX, 100 base SX são padrões utilizados em redes, onde esse base que está aqui refere-se à transmissão em banda base. Esses outros valores que estão aqui estão só para ilustrar os diversos padrões que a gente tem. 100, 10, 100, 1000 é a velocidade. T, FX, SX são os tipos de cabo que você está usando. T para trançado, FX é a fibra ótica, SX também é para trançado, mas um tipo especial de cabo. Esse 10, 100, 1000 é a frequência máxima? É. Certo. Seria 1 gigabit por segundo, 100 megabits por segundo, e se fosse 10 megabits por segundo. Entendi.
Então, para se fazer essa transmissão em banda base, existe alguns métodos de se fazer essa codificação. Aqui tem dois métodos que são os mais utilizados, certo? Por exemplo, o padrão Manchester é a codificação utilizada pelo padrão Ethernet. O padrão Ethernet é o principal padrão de redes locais, certo? Então, quando os bits 0 e 1 saem do computador e entram na rede local, esses 0 e 1 precisam ser convertidos em sinais para serem transmitidos pelo meio físico. E esse padrão aqui Manchester é o utilizado, ok? Esse NRZ aqui é também um padrão usado pelas redes ATM. A gente falou das redes ATM lá acho que na primeira ou segunda aula, certo? Então, aqui você tem os bits que vão ser transmitidos, por exemplo, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Esse NRZ, ele faz o quê? NRZ não retorna a zero, certo? Então, toda vez que você for transmitir o 0, você vai transmitir o quê? Em nível 0. O 1, alto, ou seja, ele não volta a 0. O 1 não volta a 0. O 0, ele tem que voltar porque é a maneira como o código, o método faz essa codificação, certo? Então, 0 é nível baixo, 1 é nível alto. 0 baixo, 1 alto e assim vai. Ok? A codificação Manchester, ela faz o quê? O bit, ele tem um tempo de duração. Então, na metade do tempo de duração do bit, ele faz uma variação do sinal aqui, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Tá? Então, o 0 é codificado sempre. Começa embaixo e na metade do tempo aumenta, sobe. Certo? O 1 é o contrário. Ele começa aqui, se já está em alto, ele continua em alto e desce na metade. O próximo bit a ser transmitido é o 1. Então, o 1 começa em cima. Então, ele sobe aqui. Aí, a metade do bit desce. O próximo é 0. Então, continua embaixo, na metade sobe. O próximo é 0. Se está alto, tem que descer. Aí, na metade do bit sobe. De novo, 0, desce, na metade sobe. 1, sobe, na metade desce. Ok? Está entendido? Então, essa é a maneira como os bits são codificados para serem transmitidos no patrãoçado, por exemplo. Ok? Utilizando a codificação Manchester. Esse RZ e esse Manchester diferencial são também outros padrões que são usados em outros tipos de redes, mas a gente está olhando para esses dois aqui, que são os principais padrões usados, principalmente aqui no Manchester, que é um padrão usado pelas redes Ethernet, certo? Deve dizer o porquê o pessoal usa mais o Manchester? Ou se não, o NRZ parece bem mais simples. O NRZ, né? Isso, mas acontece que quando você usa o NRZ, você precisa ter dois canais de comunicação. Um para ter até uma transparência daqui a pouco que tem a comparação entre os dois. Aqui. A codificação é mais simples, como você falou, certo? Mas, por exemplo, dificuldade de sincronismo. No NRZ tem, e no Manchester não, porque o sinal carrega o seu próprio pulso de relógio, certo? Aqui, número de canais. O NRZ utiliza dois canais na transmissão. Um para os dados e outro para o relógio. E o Manchester não, é um canal só, porque o relógio já vai junto. Tá? Ok? A transmissão em banda passante é o que? É utilizada nos meios sem fio e óptico. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai variar uma das características, amplitude, frequência ou fase, para poder fazer a transmissão dos dados. Tá? Então, queremos usar uma faixa de frequência que não comece em 0 para enviar informações por um canal. Por que a gente quer fazer isso? É a primeira bolinha. Canais sem fio. Não é prático enviar sinais de frequências muito baixas
porque você vai ter que ter uma antena muito grande. Então faz o quê? Desloca-se o sinal para uma faixa de frequência mais alta para diminuir o tamanho da antena, certo? Além de restrições de regulamentação e necessidade de evitar interferências, vão ditar qual é a faixa de frequências que vai ser utilizada, ok? Para fios, colocar o sinal em determinada banda de frequência é útil para permitir que diferentes sinais existam ao mesmo tempo no meio. Então a gente vai compartilhar o mesmo canal, certo? Por diversos usuários. Esse tipo de transmissão é chamado de transmissão em banda passante. Então, pois uma banda de frequências arbitrária vai ser usada para transmitir o sinal. E aí a gente tem essa portadora, né, que é uma onda, vamos chamar assim de perfeita, né? Ela tem a mesma amplitude, certo? Ela tem a mesma frequência e é através dessa onda que os sinais vão ser transmitidos, tá? Então, a portadora fica oscilando continuamente, mesmo quando não tem nenhum dado sendo enviado. Se você modificar essa portadora, você vai ter a modulação. E quando você recebe os dados, você lê essa portadora modificada e converte os dados para passar para o computador, é a demodulação. E aí é que vem o nome do modem, né? Modulador e demodulador, ou seja, é a função dele fazer essa tarefa. Então aqui a gente tem um cenário típico aí, você tem um computador gerando os sinais zeros e uns, né, os bits. Esses zeros e uns precisam ser convertidos para serem trafegados aí pelo meio. E eventualmente você vai utilizar em linhas telefônicas, você pode usar o canal todo digital, ou em alguns momentos os seus dados vão ter que entrar no canal analógico, depois eles passam por outro digital e assim vai. Então você tem que ter um mecanismo de transformar o digital no analógico, de pegar o analógico e transformar no digital, certo? E aí então é o modem quem faz esse papel de modular e demodular o sinal que ele recebe, tá? Então, na banda passante, a gente vai ter a modulação por chaveamento em amplitude, frequência e fase. Existem outros tipos de modulação, certo? Essas são as que são mais fáceis da gente ver graficamente, ok? Então, em cada uma desses tipos de modulação, a gente vai modificar exatamente essas características aqui, amplitude, frequência e fase daquela onda portadora, certo? Então, na modulação e amplitude, consequentemente, você vai modificar a amplitude. Na frequência, você vai modificar a frequência. Na fase, você vai modificar a fase. Então, aqui a gente tem essa mesma sequência aqui, que a gente quer transmitir, 010, 100, 100, 100, utilizando esses três tipos de modulação, certo? Então, na modulação em amplitude, você vai modificar a amplitude quando o zero está sendo transmitido, né? Então, aqui no bit 0, você zera a amplitude, certo? Nos bits 1, você aumenta a amplitude. Na modulação em frequência, toda vez que você transmitir o bit 1, você aumenta a frequência. O 0 você mantém na frequência da portadora, ok? E na modulação em fase, toda vez que você tiver uma mudança de 0 para 1 ou de 1 para 0, você vai modificar a fase. Como aqui, por exemplo, de 0, você está transmitindo 0, o próximo bit a ser transmitido é 1, então você modifica. Aqui, você está transmitindo 1, o próximo é 0, então você modifica. Está transmitindo 0, muda para 1, modifica. Agora aqui, 1, você transmite 1, o próximo é 1, então você continua na mesma. Certo? Então, toda vez que houver a transição de 1 para 0 ou de 0 para 1, é que você vai fazer a modificação da frequência, da fase. Nesse do fase aí, do 1 para o 0, o segundo para o terceiro bit, eu não teria diferença não.
Essa mudança de fase do bit, do segundo bit para o terceiro bit na fase, onde tem o 1 para o 0. Aqui? Daí para o terceiro, para o próximo. Qual foi a elevação dele? Foi o que mudou? O que é mudar a fase aí? Eu também não entendi não. E ele ia abaixar, né? Porque do 1 para o segundo ele fez uma mudança drástica, né? Desceu pra caramba. Mas do 2 para o 3 eu não entendi não. Qual seria a mudança? Estamos variando o ângulo de fase do sinal. O ângulo, Aí vai depender do se ele varia 90, 100, é o ângulo, professor? é o ângulo de fase. É porque aqui tem a ver com o ângulo, né? Aí, tipo assim, aqui não dá pra saber exatamente ó, se desceu ou não. É porque não completa ele falou aqui agora. a transmissão, né? Ó, aqui já completa, tá vendo? Ó? É pelo ângulo mesmo. Porque do Ó, 2 qual para o 3... a diferença desse 1 com a diferença para esse 1, ó? E para esse 1 aqui, tá vendo? É o mesmo ângulo que ele estava descendo, ele fica subindo quando muda. Tem a ver com o ângulo. A fase tem a ver com o ângulo, né? Que é o ângulo dessa onda portadora. Uhum. Aí aqui, assim, olhando pelo desenho fica difícil de... Não sei se tem algum equipamento aí que seria possível a gente verificar isso. Em relação ao filme ali, quando ele está em zero, dá porque ele só se ficar muito baixo, né? Por isso que é uma linha ali. Certo? Esses são os 3 tipos aí de transmissão em banda passante. Amplitude, frequência e fase. Existem outros tipos, ok? Mas esses aqui são os mais simples da gente verificar assim graficamente. Tá? E outro termo bastante aí utilizado e empregado na camada física é a multiplexação. A multiplexação é o quê? É você compartilhar as linhas entre os vários sinais. Então você tem um canal onde você vai compartilhar esse canal com diversos usuários, por exemplo. Tá? Então, multiplexação é a otimização do meio de transmissão para permitir várias comunicações simultâneas na mesma direção. Tá? E aí também existem alguns tipos de multiplexação, por frequência, por tempo, por código e outras, certo? Eu peguei 3 tipos aí para ilustrar essa multiplexação. A primeira delas é a multiplexação por divisão de frequência. Então, um exemplo de transmissão que utiliza essa multiplexação são as rádios AM, certo? Então, você tem uma faixa de frequências onde cada uma das diversas rádios AM vão utilizar. Então, você tem um canal, eu peço permissão para usar uma determinada faixa de frequência. Então, essa faixa de frequência, pelos órgãos que regulamentam isso, me diz, ó, você vai usar a faixa de frequência tal. Tá? Então, tira proveito da transmissão de banda passante para compartilhar o canal, divide o espectro com cada usuário usando uma banda dessa frequência para ele fazer o envio do seu sinal. O exemplo é a transmissão da rádio AM. Veja, o espectro alocado é cerca de 1 MHz para rádios AM, certo? Então, diferentes frequências são alocadas a diferentes canais lógicos. Aí você tem as diversas estações AM, certo? A FDM é usada nas redes telefônicas, telefonia celular, rede sem fio e satélite. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, 3 canais telefônicos, 1, 2 e 3. É alocado a faixa de frequências por onde esse canal utiliza para transmissão de dados geralmente aí 3 kHz, certo? Por canal, só que é alocado 4. Ele utiliza 3, mas na verdade são alocados 4 exatamente para fazer uma banda de proteção, ok?
Então, ele vai transmitir só nos 3, mas se por um acaso acontecer algum problema e a transmissão ultrapassar esses 3, vai ser gerada o quê? Vai ser gerada um ruído, certo? Na transmissão próxima dos canais, do limite do canal, é considerado como sendo um ruído de transmissão, certo? Então, aqui tem o espaço reservado para o primeiro canal, segundo canal e terceiro canal. Então, quando muitos canais são multiplexados ao mesmo tempo, são alocados 4 kHz de espaço aí, e o excesso é a banda de proteção. A sobreposição aqui significa ruído de transmissão, certo? A multiplexação por divisão de tempo, os usuários vão se alternar periodicamente usando a largura de banda inteira do canal por um determinado período. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 usuários, 1, 2 e 3, para utilizar determinado canal. Então, eles passam por um multiplexador aqui TDM. Nesse exemplo é um TDM rodízio. Então, primeiro, por exemplo, transmite o 2 pelo tempo todinho, o tempo que ele tiver disponível, ele vai usar o canal todo. Então, primeiro transmite o 2, depois transmite o 1, depois transmite o 3. Aí depois repete, 2, 1, 3, 2, 1, 3. E eles ficam nesse rodízio até terminarem a sua transmissão, certo? E entre uma transmissão e outra existe sempre um tempinho de proteção, para que uma transmissão não interfira na transmissão do outro, certo? Quem usa parte das redes de telefonia, de telefone e celular, ok? E, consequentemente, os 2, 3G e 4G. A última maneira de se fazer a multiplexação aí, de exemplo, é a multiplexação por divisão de código. Agora, você vai ter o quê? Você vai ter um canal e o canal, todo mundo usando esse canal ao mesmo tempo, certo? Então, existe um método aqui, um algoritmo chamado de CDMA, que é ele que vai permitir que cada estação transmita por todo o espectro de frequência o tempo todo, certo? Rede celular, satélite e redes a cabo também utilizam este tipo de multiplexação. Se vocês olharem aí nas configurações de celular de vocês, de rede e tal, vocês vão encontrar essa sigla, certo? Aí nas configurações, que é exatamente a maneira de se fazer com que você utilize o seu canal o tempo todo, tá? Não tem uma maneira da gente ver como é que isso funciona, certo? É um algoritmo todo matemático, e aí não tem como a gente explicar aqui, certo? Como é que é feita esse código aí, como é feito, ok? Para finalizar essa parte de camada física, eu trouxe essas três definições aí que a gente escuta bastante falar em redes, né? O que é uma largura de banda, o que é a vazão da rede e o que é a latência da rede. Então, a largura de banda, você pode ter largura de banda medida em hertz, você pode ter a largura de banda medida em megabits por segundo. Aqui pra gente, nas redes, o que interessa mais é a medida em megabits por segundo. Então, a largura de banda refere-se ao quê? Ao número de bits por segundo que pode ser transmitido por um canal. Tá? Então, essa é a largura de banda. Quantos bits por segundo eu transmito? Certo? Por exemplo, a largura de banda de uma rede Fast Ethernet é de 100 megabits por segundo. Então, a rede pode enviar em um segundo 100 megabits. Certo? A vazão. Vazão é uma medida de velocidade com que pode-se de fato enviar. Então, a largura de banda é 100 megabits por segundo, mas não quer dizer que eu vou usar exatamente esses 100 megabits, certo? Esse é o máximo, esse é o ideal. Por exemplo, o padrão internet lá, quando começou com 10 megabits por segundo, essa é a largura de banda dela, 10 megabits por segundo, mas a velocidade com que de fato os dados são transmitidos é de 9,6
megabits por segundo, certo? Então a vazão é a velocidade com que de fato os dados trafegam, tá? E a latência, também conhecida como atraso, define quanto tempo leva uma mensagem inteira para chegar ao seu destino, contando do momento em que o primeiro bit sai até o último chegar, certo? Esse é a latência, ou conhecida também como atraso, ok? E aí existem algumas coisas que podem influenciar nessa latência, nesse atraso. O tempo de propagação da rede, se a rede está congestionada ou não, certo? São coisas que vão modificar, ou que vão interferir nessa latência, nesse atraso da rede, ok? Perguntinhas? Não? Latência é o ping, né? O ping que é Quando você dá um ping, você obtém lá, naquelas estatísticas, você obtém a latência. Certo. Para finalizar essa parte de camada física, eu queria comentar com vocês o cabeamento estruturado. O que é o cabeamento estruturado? O cabeamento estruturado é um conjunto de normas, de regras, que a gente chama tudo de cabeamento estruturado. Ou seja, quando você vai montar uma rede, não é simplesmente você sair puxando o cabo para cima e para baixo e pronto. Se for uma rede pequena, ótimo, provavelmente vai dar certo, né? Desde que você também obedeça, por exemplo, o padrão 100 metros, né? Não ultrapasse o tamanho do seu cabo em mais de 100, certo? Mas o cabeamento estruturado, ele diz outras coisas também, diz quais são os elementos que vão compor a tua rede, ok? E não é uma norma só, são um conjunto de normas, certo? Então, essa primeira bolinha aí está dizendo que você montar exatamente uma rede pequena é tranquilo. Agora, quando você monta uma rede maior, por exemplo, com 100 nós, com 100 estações, fica difícil você manter, você organizar a sua rede se você não seguir algumas normas, algumas regrinhas, certo? Então, o padrão para a instalação de redes locais em edifícios é essa que está aqui, 568B. Então, ela vai especificar normas para a instalação do cabeamento, qual é a topologia de rede que você vai usar e outras coisas. Onde é que esses elementos vão estar dispostos? Você vai ter que ter um ambiente específico onde esses equipamentos vão estar. Ninguém pode acessar esse ambiente sem autorização, por exemplo. Certo? Então, existem algumas regrinhas aí. E tudo isso é genericamente chamado de cabeamento estruturado. Essa 568B é uma das normas, certo? Existem outras normas. Eu coloquei só essa porque a gente não vai sair decorando quais são todas as normas. Quando você precisar fazer uma instalação de rede e for cumprir todas as normas de cabeamento estruturado, aí então você vai olhar quais são elas, certo? Qual é o cabeamento que eu vou usar? É fibra ótica. Então existe uma norma específica para fibra ótica. Na minha rede ela é residencial, então existe a norma para residencial. Minha rede é comercial, existe a norma para comercial, ok? Bom, no Brasil tem essa norma aqui, NBR, tá? Publicada pela ABNT. Ela foi publicada primeiramente em 2001, mas depois ela já teve várias atualizações. A última atualização foi em 2016, que define padrões para cabeamento estruturado aí em edificações comerciais. Certo? Então, a ideia do cabeamento estruturado é você colocar mais pontos do que você precisa. A minha rede hoje vai ter 50 pontos, mas até o ano que vem, na metade do ano, eu pretendo aumentar a minha rede, expandir a minha rede para 60, 70 pontos. Então, você não vai instalar a sua rede só para 50. Você já vai prever um crescimento, e ainda mais que esse crescimento vai ser rápido, né? Não vai demorar tanto tempo assim para crescer.
certo? Então você vai já prever o crescimento da tua rede. Então, todos os cabos vão para um ponto central, nesse cabeamento estruturado, você vai ter um ponto de distribuição, e é nesse ponto de distribuição que ficam switches e outros equipamentos de rede. Então, por exemplo, aqui nessa sala, se eu tivesse uma rede aqui, se aqui fosse um laboratório, eu poderia ter todo o cabeamento desta sala ligado a um switch que poderia estar aqui nessa sala, ou poderia estar numa salinha aqui específica nesse andar, certo? Os pontos não precisam ficar necessariamente ativados, como eu disse, mas a instalação já fica pronta para quando você precisar utilizar, tá? É mais barato você fazer essa instalação a longo prazo do que você, toda vez que precisar modificar a tua rede, você começar a instalação. Então, quais são os elementos que tem nesse cabeamento estrutural? Primeiro, você tem uma sala de equipamentos. Veja, esses elementos aqui não quer dizer que você vai ter todos esses elementos na sua rede, certo? Vai depender do tamanho, da sua estrutura, do que você disponibiliza, ok? Mas a norma diz que você tem uma sala de equipamentos. O que é essa sala? É uma área central da rede onde ficam servidores, switches e os roteadores. Essa sala de equipamentos pode ser uma sala de equipamentos por andar, por exemplo, se você pensar no edifício. Ou pode ser, dependendo do tamanho da rede, pode ser uma única sala que fica no andar térreo, normalmente. Ok? Você tem ainda um armário de telecomunicações. Então, é um ponto de distribuição de onde saem os cabos que vão até os pontos individuais. Pronto, aqui nessa sala tem algumas tomadinhas aqui. Então, os cabos que saem daqui dessa tomadinha vão lá para o armário de telecomunicações, onde eu vou ter todo o meu cabeamento chegando lá. Então, eu tenho o cabeamento dessa sala, o cabeamento da sala ao lado, está todo mundo chegando nesse armário de telecomunicações. Ok? Bom, você tem também o patch panel. Patch panel é o quê? Ele é um painel de conexão. Ele não é eletrônico, certo? Ele é simplesmente aí um intermediário entre as tomadas da parede e outros pontos de conexão. Então, o seu cabo sai daqui da tomadinha, chega lá na sala tem um patch panel. Esse patch panel ele faz o quê? Ele organiza o seu cabeamento. Tem uma imagem aqui mais para frente que fica mais fácil de ver, certo? Bom, quais são as vantagens de você utilizar um patch panel? Primeiro que você organiza, certo? O cabeamento. Aqui tem a imagem do patch panel, a imagem dele frontal. E aqui a parte de trás dele. Aqui também, a parte de trás. Certo? Então, observe que o cabeamento chega e você tem os diversos pinos aqui, onde você vai fazer a ligação do cabeamento. Ok? E aí você acessa o seu cabeamento. Eu quero ligar determinada porta e o switch. Então, aqui você pega a porta correspondente à minha estação, por exemplo, vou e conecto na porta do switch. Tá? Então, olha como o seu cabeamento fica organizado. Isso é o ideal, né? Mas nem sempre acontece. Aqui também. Tá? Você tem todo o seu cabeamento organizado, arrumadinho, nos diversos patch panels. Poderia ser, por exemplo, laboratório 1, laboratório 2, 3, 4. Esse patch panel tem também correlação ao número de portas. Quantas portas você vai utilizar? Aqui nessa foto tem um patch panel grande, né? A quantidade de portas dele. Ok? Então, permitem a utilização de um número maior de pontos de rede, mesmo que essas portas não estejam totalmente conectadas, mas elas já estão preparadas para serem utilizadas. Certo? Uma vez que você... eu não tenho ainda computadores para usar todas essas portas. Então, a partir do momento que você tiver, é só você fazer um cabinho que vai da tomadinha até
o teu computador. A porta já está, o cabeamento para o seu computador, para a porta ali já está todo instalado e preparado para utilizar. Tá? Então, os patch panels são apenas suporte sem componentes eletrônicos. Outro elemento é o patch cord, ou seja, eles são os cabos de conexão. É o cabo que você liga, por exemplo, a porta do patch panel à porta do switch. Certo? Esse patch panel e esse switch estão em um armário de telecomunicações. Aí do armário, para você habilitar, você colocar o teu computador, essa portinha aqui na rede, você precisa ligar o patch panel ao switch. Então você vai utilizar esse patch cord. Tá? Cada andar pode ter um ou mais armários de telecomunicações. Então cada andar tem o seu armário, por exemplo. Como é que eu vou interligar esses vários andares na minha rede? Através da rede primária, ou cabeamento vertical, ou ainda backbone. Ele recebe esses três, pode receber esses três nomes. Ok? Pode ser um cabo quatrançado, dependendo da quantidade de andares do seu edifício, ou pode ser fibra ótica também, para fazer a conexão dos vários andares à rede. Ok? Aqui tem um exemplo. Então, na entrada aqui eu tenho um edifício de 4, 6, 7 aí, 7 pavimentos. Na entrada do edifício eu tenho a sala de equipamentos, que está sendo chamada aqui de SE, certo? Nesse andar eu tenho o armário de telecomunicações. No segundo andar eu também tenho, veja que em cada um deles eu tenho um armário. Para eu fazer a conexão, a interligação de cada uma desses andares da minha rede, eu tenho o backbone, ou a rede primária, certo? E no andar, eu tenho a rede secundária, que é aquela que faz a ligação do andar, certo? Só desses 7 pavimentos eu tô vendo 5 só. Ah, contei errado. 2, 4, 5, pronto. Certo. Ou aqui, né? Se for contar o térreo, tem 4. É. Ok? Esses são os elementos que formam ali a rede. Bom, a rede secundária, como eu falei, ou o cabeamento horizontal, é aquela que liga os elementos do andar na rede. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse um laboratório nessa sala, eu teria a rede desta sala, o cabeamento secundário. Aí do outro laboratório, secundário. E de todo mundo junto, secundário também, que é o do andar. Okay? Bom, esse sistema aí de rede secundária, ele prevê o uso de 3 segmentos de cabo. O patch cord, geralmente com 6 metros. Essa metragem aqui você modifica de acordo com a tua necessidade, mas normalmente aí tem 6 metros, ele faz o quê? Ele liga o switch ao patch panel. Depois eu tenho um cabo de rede secundária, normalmente com 90 metros, que vai ligar o patch panel à tomada, preparada para a minha estação de trabalho. É a fonte E depois eu tenho um cabo ainda de 3 metros que liga a tomada ao computador. Certo? Então eu não tenho um cabo que sai lá do switch e vem direto à minha estação, ao meu computador. Tá? Eu tenho um cabo que liga o switch ao patch panel, depois outro do patch panel até a tomada e outro da tomada até o computador. Então, é a soma desses metros aqui, 6, 93, é que dá os 100 metros que eu digo que o quadrançado pode ter no máximo. Certo? Essa tomada é a fonte de energia mesmo. A tomada? Não, essa daqui. Então. Essa aqui. A tomada da rede. Sim, sim. Pronto, aqui eu tenho outra situação, onde eu já tenho um ambiente existente. Eu não estou começando a minha rede do zero. A minha rede já existe, certo? E eu quero colocá-la dentro das normas. Então, eu posso usar, por exemplo, um teto falso,
para passar o cabeamento, ou ainda eu posso usar um piso falso, ou ainda posso utilizar as canaletas da telefonia para passar o cabeamento de rede, certo? Para não ficar aqueles cabos pendurados assim que a gente vê de vez em quando por aí, ok? Aqui novamente eu tenho outro exemplo onde eu tenho todo mundo aí junto e misturado. Então, começando ali, seguindo a legenda lá em cima. Eu tenho o cabeamento horizontal. Aqui, o cabeamento do andar. Aqui, vermelho, verde, amarelo, azul, roxo. O cabeamento do andar. Depois eu tenho o backbone, 2. É a conexão de todos esses andares na minha rede. Certo? Depois, em 3, eu tenho a área de trabalho. Então, tá aqui, estação de trabalho, ele tem uma, tem outra. Em 4, eu tenho as salas de telecomunicações. Então, em cada um desses andares, nesse meu exemplo aqui, eu tenho uma sala de telecomunicações. O que é que tem nessa sala de telecomunicações? Tem um rack, que tem o patch panel, pode ter o switch, que vai conectar toda a rede, pode ser um hub, que vai ter a conexão de toda a rede daquele andar neste equipamento. Aí, este equipamento está conectado a um equipamento lá embaixo, no primeiro andar, tem aqui no 5, sala de equipamentos, que é quem faz a distribuição da rede para todos os andares. Certo? Então, esse é o 5, sala de equipamentos. Ainda, então, é onde chega a rede telefônica, é onde chega, por exemplo, a fibra ótica, que vai te dar acesso à internet, ou onde chega a infraestrutura de rede de quem você contratou. Se você contratou Oi, se você contratou no Enet, BR27, que são as que a gente tem aqui, enfim. Elas vão instalar os equipamentos delas aqui nesse 6, certo? A sala de telecom. E ainda no 7, que está representado aqui também, eu tenho uma sala de administração, ou seja, quem vai ficar todos os equipamentos da rede, né, que precisam ser administrados, estão aqui dentro dessa sala. Então, por exemplo, pode ser switch, pode ser um roteador, está todo mundo aqui, ok? E geralmente a pessoa responsável por administrar, por manter a rede, está nessa sala também. Ok? Então aí eu tenho uma estrutura assim, completa, mostrando todos os elementos. Aqui é só algumas fotos aí ilustrativas de como é que se organiza o patch panel e o cabeamento. Fica bem organizado. Ali a gente tem um rack, na última. O rack, onde você tem patch panels, você tem switches, roteadores, e a conexão do patch panel para o switch se dá sempre aqui, através daquele patch cord. Tá? Perguntas? Essas cores têm algum significado ou só organização? Não. Só organização. Não, organização não. O tipo de cabeamento que você está comprando. Né? Então tem 5E, 6, categoria 6, 6E e tal. Né? Às vezes eles têm coloração diferente. Tá? Mas assim, não quer dizer que é. Porque é amarelo é para algum específico, não, é o cabeamento que você adquiriu. Tudo bem até aqui? Bem, depois a gente entra para uma parte aqui prática, que seria de montar a rede, ok? Mas eu não consegui o material para a gente fazer aquela aula que eu disse que a gente ia montar, fazer cabo, com conectores e certo, e tal, certo? Então, eu não, acho que não compensa eu falar sobre isso, sendo que a gente não vai fazer na prática. Porque a gente iria falando e fazendo,
ok? Mas aqui tem algumas coisas que dá para ir adiantando, que é, por exemplo, quando você vai fazer um cabo par trançado, você vai crimpar o cabo, tá? Então é esse crimpados que está ali em azul, é exatamente a ação de você colocar o conector, o RJ45 no cabo. Né? Então você vai fazer a conectorização ou você vai crimpar o cabo. O comprimento máximo aí do TP é de 100 metros, como eu já tinha adiantado. Para você crimpar o cabo, você precisa ter uma ferramenta ou um alicate de crimpagem, que é esse que está aí na figura. Certo? Então você vai precisar do alicate, do conector e do cabeamento. O que é que esse crimpar faz? Ele esmaga esses contatos que você tem aqui no conector com os fios do par trançado. E aí é que você faz a crimpagem, ou seja, você faz a conectorização, a ligação desses pinos aqui com os fios. Ok? Bom, para você fazer esse cabo, você vai o quê? Você precisa descascar o cabo. Então, existem equipamentos específicos para você descascar o cabo, como esse que está aqui. Então, tem as laminazinhas que você descasca aquela parte azul e tem a laminazinha que você corta o fio. Aqui no caso não é azul, é cinza. Certo? Não é pela imagem. E o alicate você pode também utilizar para desencapar o cabo. Então você também tem a lâmina aqui para desencapar e aqui você tem outra lâmina para cortar os fios, porque você vai precisar alinhar esses fios na hora de colocar no conector. Então aí você começa os passos para você montar o teu cabo, né? Então a primeira coisa é você desencapar, depois você vai destrançar os fios, você tem que tirar aquele trançado deles e deixar o mais reto possível. Tá? Quando você for desencapar, normalmente você desencapa um pedaço de cabo aí, que é do tamanho do conector. Ou você deixa um pouquinho mais de espaço, exatamente para entrar os fios bem direitinho no conector. Você não vai deixar um pedaço muito grande de fio, porque senão ele vai ficar muito frouxo. Os fios ficam soltos e o seu cabo pode ser deteriorado com mais facilidade, né? Se você ficar mexendo no cabo toda hora. Tá? Então, depois que você desencapou, destrançou, alinhou os fios, você vai usar esse alicate de crimpagem. Então, ali está dizendo que você tem uma guilhotina para cortar esses fios, você tem que deixar os fios retos na hora de encapar e você tem que encaixar os fios na ordem correta em cada um daqueles pinos, certo? Em cada um daqueles 8 conectores, daqueles 8 guilhotinazinhas que tem lá no conector. Você tem uma norma que você vai utilizar para fazer o cabeamento. Então, a mais utilizada é essa 568B, mas tem também a 568A. Qual é a diferença entre uma e outra? Não tem diferença. Se você seguir a B, você deve seguir a B na sua rede toda. Se você for seguir a A, você vai seguir a A na sua rede toda. Você não pode misturar uma com a outra. Certo? Esse cortar os fios, cortar o cobre mesmo, né? É aqui. Certo. Você tem que deixar eles todos do mesmo tamanho. Você não pode deixar uns maiores do que os outros, senão uns vão encaixar e outros não. Se um desses fiozinhos não encaixar, pronto, você já era o teu cabo. Você perde o conector e perde aquele pedaço de cabo que você tem que cortar. Uma vez que cola, não sai mais. Uma vez que cola, se cola ou se não cola, não reutiliza. Certo. Então aqui tem padrão.
O padrão 568B, ele diz que a ordem dos fios que você vai usar dentro do conector, olhando assim de frente para o conector, você tem aqui o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a ordem que você vai usar é essa. O branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom, marrom. Essa é a ordem dos fios que você vai seguir na sua rede toda. Tá? Então, eles são encaixados, né? Os fios são encaixados nessa ordem, com a trava do conector virada para baixo. Uma vez que você colocou os fiozinhos todos naquela ordem bem encaixados, aí então você está pronto para pegar o alicate e fazer a conectorização. Tá? Então, a função do alicate é fornecer pressão suficiente para que os pinos do conector perfurem os fios do cabo para fazer essa ligação. Ok? Então, quando a gente olha de frente para o conector e você fez uma boa conectorização, você consegue enxergar os diversos fiozinhos conectorizados, certo? Se você não enxergar a pontinha deles, provavelmente o seu cabo não foi... Você não teve sucesso na hora de fazer, certo? Na hora de conectorizar. Então você vai usar o cabo, você vai encaixar o conector na partezinha ali onde você utiliza para crimpar, e aí vai apertar com bastante força. Tem uns que dão, tem alguns alicates que dão um cliquezinho, não a trava na hora que você conectoriza. Tem outros que não, aí você tem que apertar mesmo com força. E aí você tem um cabo com o conector preso. Então aqui observe que eu disse a vocês que você tem que descascar o cabo de um tanto, de um tamanho que seja mais ou menos aqui, do tamanho do conector, certo? Exatamente para ficar essa parte aqui encapada. Se você desencapa muito, essa parte aqui vem para cá, desencapada, e aí o cabo fica meio frouxo no conector. Tá? E aí se você coloca na placa de rede e tira muitas vezes, aí isso vai, com o tempo, isso vai afrouxando o teu conector no cabo. Depois que você fez o fio, você vai testar se seu cabo está funcionando. Então, existem algumas maneiras de se testar. Então, a primeira é você conectar na sua placa de rede e no switch e observar se os LEDzinhos acendem, tanto da sua placa quanto do switch. Se acender, então beleza, seu cabo está ok. Então, foi estabelecida a comunicação entre a sua placa e o switch. Tá? Agora, se não acender, não tem o que fazer. Ou melhor, tem. Começar a fazer de novo. Corta o conector e recomeça. Tá? Outra maneira é você utilizar um testador de cabo. Então, existem testadores de cabo que simplesmente testam a continuidade do sinal ao longo do testador e da outra ponta, né, do fio do cabo. Ou seja, você põe uma ponta aqui e a outra ponta na outra parte do equipamento, liga e ele vai testar se a conexão entre os fios está correta. Não correta, mas feita, né? Então existe um conjunto de LEDzinhos aqui que ficam piscando, tanto de um lado quanto do outro, e aí você vai seguindo, pino 1, pino 2, 3, 4, 5 e assim vai. Tá? Outros testadores mais sofisticados, eles te dizem qual é o pino, qual é o cabo, o fiozinho lá que não foi conectado. Ah, foi o pino 5 que não está conectado, foi o pino 8 que não está conectado. Mas não adianta, porque vai ter que virar tudo. Não adianta, mas eles dizem, né? Ok? Então avisa inclusive em que ponto o cabo está rompido. Inclusive se o cabo estiver rompido também, eles dizem, ele consegue dizer. Você pegou lá um pedaço de cabo que tem um dos fios que está rompido. Então, o testador consegue te dizer. Eu já disse, os 8 LEDs vão se acendendo. E aqui é a pinagem. Tá? Como eu disse, então, alguns pinos são utilizados. Tá? Categoria 5, seguindo o padrão 568B. Então, a ordem dos fios está aqui.
Os pinos 1 e 2 são utilizados na transmissão, 5 e 6 na recepção. Os outros, nos padrões sem base T e sem base, 10 base T e sem base T, não eram utilizados. Só transmissão e recepção. Os outros, não. Ok? Então, essa seria a sequência que você tem que seguir de pinagem aí, de um até o outro. E para finalizar, existe um cabo chamado de crossover. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. O cabo crossover ele permite que você ligue 2 computadores diretamente através do cabo para trançado. Tá? Sem precisar ter um hub ou ter um switch para fazer essa ligação. Então, nesse tipo de cabo, a posição dos fios é diferente nas pontas. Então, uma ponta é igual àquele que a gente viu, 568B, e a outra ponta ela é trocada. Então, o que está recebendo numa ponta vai estar transmitindo na outra, e vice-versa. Certo? Por isso é que ele chama de crossover. Então, seria assim, de um lado você tem aquela pinagem normal e do outro lado você tem ali. O que é transmissão de um lado vira recepção do outro e o que é transmissão do outro lado vira recepção do lado de cá. Certo? E aí você faz a conexão aí cruzada. Certo? É chamado de cabo crossover. Para você fazer a conexão utilizando o switch ou hub, você não precisa disso, porque o próprio equipamento já faz essa cruzada, esse cross aí é feito pelo próprio equipamento, certo? Alguns também já me disseram que as placas de rede mais novas, elas também já fazem essa própria ligação. Essa cruzada aí também é feita pelas placas de rede mais novas. Mas aí eu nunca verifiquei se é de fato, se você não tem que fazer no crossover. Ok? Mas aí fica o alerta. Bem, seria isso. Perguntas? Não? Professora, eu coloquei. Você não pediu para colocar o livro, mas ela já colocou o Cruze, mas aí eu coloquei o outro também, de Colocou? outra 5ª edição. Canibal. É o mais recente? Eu não sei. Não. Eu botei a 5ª edição. Mas eu não sei se tem o PDF da versão mais nova. Bom, eu coloquei a Pelo menos a 5ª. última vez que eu pesquisei, eu não achei o PDF. Aí A versão nova. Eu achava sempre a anterior. eu fiz um link aqui, se quiser. Aí quer? Pronto, manda para. Faz o seguinte, manda para o meu um pequeno mini teste. Eu faria 2 mini testes para montar a primeira nota. Esse primeiro mini teste a gente faria na nossa última aula da semana que vem, não é? A última semana, né? Na quarta-feira, que englobaria este conteúdo que a gente viu até agora e provavelmente o que a gente vai ver na quarta-feira. Então aí a gente, na próxima aula, né? Seria esse primeiro mini teste da primeira nota. Aí quando a gente voltar, a gente vê o restante do conteúdo que seria da primeira prova e fazemos outro mini teste. Como é que vai ser o mini teste? 2 perguntas? Umas 3, 4 perguntas, 5 perguntas, sei lá. 2 horas para responder? Bem tranquilo, é só para a gente conhecer o conteúdo, porque eu acho que a gente vai ficar muito tempo sem ver nada. Provavelmente muita coisa que a gente viu, Aí é melhor confirmar logo. a gente vai se perder. Então, pelo menos, se a gente já fecha esse conteúdo, eu acho que fica mais fácil para depois, quando for estudar para a prova, não ter que voltar o conteúdo todo que você viu lá em dezembro. E a prova seria lá, fevereiro, lá para final de fevereiro. Aí, no caso, não sei, se fizer isso, ficam 4 notas, ou o primeiro estágio você vai dividir a nota dessa parte e dessa parte. Isso. Não, peraí, são três notas, mas a primeira vai ser dividida em 2. E a primeira prova vai ter sessão também ou vai tirar essa parte? Não, esse primeiro assunto fica aqui. Ainda bem. Eu acho que vai ficar bom. Vai ficar show. O que mais?
certo?